Livro de Ezequiel, capítulo número 37. Capítulo de número 37. A visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Vamos voltar um pouquinho na nossa Bíblia, ao livro de Jeremias, ou melhor, antecipar um pouquinho. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Vamos voltar algumas páginas um pouquinho na nossa Bíblia. Jeremias, capítulo de número 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. De repente se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Esses são os dois textos a qual eu quero meditar com vocês. Não tenho nenhum esboço preparado até o momento, mas eu quero, nesse momento, compartilhar com você uma linha de raciocínio, uma revelação a qual Deus tem ardido em meu coração. Nós lemos dois textos aqui muito comuns e muito famosos. No texto de Jeremias, capítulo 18, nós temos um texto muito famoso no livro. Poucas pessoas conhecem outros textos no livro de Jeremias que não seja esse. Pouquíssimas pessoas, somente amantes e realmente leitores da Bíblia, vão conhecer a história de Jeremias por completo. Mas quando falamos de Jeremias, automaticamente pensamos no capítulo 18. O homem que viu o oleiro fazendo um barro e teve uma revelação de Deus. Já no livro de Ezequiel, temos um texto muito conhecido também. Qual é o texto? Que é o texto do vale de ossos que estavam sequíssimos. São dois textos muito importantes, são dois textos de profetas diferentes, mas que são contemporâneos, acontecem em um período muito próximo um do outro, pois aqui no capítulo 18 de Jeremias, Deus estava falando para Jeremias que se o povo não se arrependesse dos seus maus caminhos, das suas práticas de idolatria, das suas vaidades, das suas prostituições, Deus iria lançar um castigo sobre ele, a qual nunca havia vindo sobre a face do povo. O povo de Israel nunca teria passado por um castigo como aquele, pois agora Deus não mandaria praga, pois agora Deus não mandaria a
diante dos seus inimigos. Já agora no livro de Ezequiel, capítulo número 37, Deus está agora mostrando ao profeta em que a situação em que o povo está após esse castigo, pois o vale simboliza a Babilônia e os ossos que estavam sequíssimos simboliza o povo de Israel. No capítulo de Jeremias 18, Deus estava falando que ele poderia se arrepender da decisão, do projeto que ele estava tendo de castigo para o povo, desde que o povo se arrependesse. Mas no capítulo de Ezequiel, nós vamos ver que o povo não se arrependeu dos seus maus caminhos, e por isso Deus então castigou o povo. Então nós vamos ver que o povo estava sequíssimo, os ossos estavam sequíssimos. E o interessante é que em Jeremias, Deus chama Jeremias para uma visão, não visão espiritual, mas visão material. Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, desce na casa do oleiro, aquele cara ali da esquina ali, vai ali na casa dele, vai lá ver ele trabalhando. E quando ele chega, ele vê Jeremias, ele vê o oleiro trabalhando e começa a observar que aquele vaso estava na mão do oleiro, bem pequenininho, com argila, sem forma. Mas conforme o oleiro ia balançando, movimentando os seus dedos ali, o vaso ia tomando tamanho, ia tomando força, ia tomando espessura, profundidade, largura, beleza, algo que ele não tinha no início. Mas nós vamos ver que de repente aquilo se quebra na mão do oleiro. Mas o mais interessante, Vitor, é que o oleiro não pega uma nova argila para fazer um novo barro, mas ele pega o mesmo barro e faz um novo vaso. O oleiro, ele não pega uma nova argila e faz ele pega a mesma argila que já estava sendo moldada e faz um novo vaso. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a tua vida tem sido assim. Você parece que está tudo bem, de repente tudo desmorona, tudo se quebra. Ei, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é o Deus que não vai pegar nada novo para fazer algo acontecer. Ele vai pegar os cascalhos da tua vida, Ele vai pegar a situação que aparentemente está destruída aos teus olhos e vai fazer um vaso novo, uma história nova, uma restituição familiar, no casamento, financeira, espiritual. Deus, Ele é poderoso para reestruturar aquilo que foi quebrado, pois nós somos um vaso na mão do oleiro. Nós não somos nada a não ser vaso na mão do oleiro. Aleluia. Só que o interessante é que as duas histórias começam da mesma forma. Deus chamando o profeta para ver o estado. Deus chama Jeremias e fala assim: ó, vem à casa do oleiro e lá eu vou te falar as minhas palavras. Já o profeta Ezequiel, Deus fala assim: leva ele em espírito e faz ele ver a situação em que estava o povo. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em que Deus está abrindo os nossos olhos para contemplarmos a situação em que temos passado. O problema é que nós não queremos ver isso. Fulano, a gente não quer ver. Sabe por quê? Porque a nossa situação ela é feia. Dito, a nossa situação ela é pecaminosa. A nossa situação fede. A nossa situação nós não temos prazer em olhar. A gente prefere olhar para aquilo que é bonito. A gente prefere olhar de como seria o nosso ministério, de como seria o nosso futuro, o nosso casamento, como seria, poderia ser se nós tivéssemos condições, como poderia ser se nós tivéssemos tempo, se nós buscássemos e orávamos mais. A gente prefere olhar para uma coisa que não está acontecendo e nem mesmo existe. Por quê? Porque a nossa realidade ela não agrada os nossos olhos. A nossa realidade ela nos causa pânico. A nossa realidade tira a nossa paz. Mas Deus está nos fazendo ver a nossa verdadeira situação. Nós somos um barro na mão do oleiro. E goste você ou
vaso carrega, se aquilo que o vaso vai carregar não vai carregar com preciosidade, com perfeição, ele quebra e faz um vaso de novo. Estamos vivendo uma circunstância aonde não é bonita para ninguém, mas a verdade é que a verdade está sendo mostrada. As pessoas não amam mais o próximo. Quando se fala, olha, vai ter apenas uma quantidade limitada de máscara. Se você não precisa, então você vai lá e não compra. Deixa para quem precisa. Sabe o que as pessoas falam? Antes eu e depois os outros. Eu corro lá mesmo sem precisar e compro tudo para mim. Por quê? Porque antes eu e depois as pessoas. Ei, como é que nós como igreja estamos aqui na terra e a quantidade de traficantes tem se aumentado? Como é que estamos nós, a igreja aqui na terra, e a quantidade de suicídio tem crescido? Como estamos nós aqui na terra como igreja e a cada 5 minutos morre alguém baleado aí pelo Brasil? Ei, por quê? Porque nós não estamos olhando para a nossa realidade. Deus está nos mostrando a nossa realidade. Comece agora a olhar para você mesmo. Não olhe para o vizinho, não olhe para o ministério, não olhe para a condição das lâmpadas, não olhe para a condição do som. Olhe agora para você. Olhe agora para o seu casamento. Olhe agora para a sua família. Olha para o seu ministério. Começa a olhar para os seus vizinhos que precisam de Jesus. Ei, Deus levou Ezequiel no meio de um outro e disse: Paulinho, sabe o que acontece, Paulinho? Deus falou assim em visão: Ezequiel, olha esse vale de ossos secos, um cemitério. Visão horrível. E a Bíblia é clara em dizer que os ossos estavam sequíssimos. Por que Jeremias foi à casa do vizinho ali, que era o olheiro, olhar? E no caso de Ezequiel, ele foi em espírito. Porque a palavra sequíssimo no Aurélio vai dizer sem espírito, sem vida. No tempo de Jeremias ainda restava uma esperança para o povo, mas no tempo de Ezequiel não tinha vida, não tinha espírito mais sobre o povo. Deus completamente retirou a sua graça e misericórdia do meio do povo. Por isso foi necessário Ezequiel ir em espírito para ver a situação. A Bíblia vai dizer que Deus fez Ezequiel andar ao redor desses ossos. Sabe por que Deus fez ele andar ao redor? Porque se ele andasse em linha reta, ele iria certamente pisar em um daqueles ossos. Você que está na tua casa, se tiver alguém perto de você, olha para ele. Se você pensou em alguém, pense, fortaleça esse pensamento. Sabe por quê? Porque aquilo que está morto, nós conhecemos o texto. Deus fez o quê? Trouxe vida. Aleluia. Não menospreze. Não despreze aquele que você não vê, não dá nada. Não despreze aquele que aos seus olhos não tem valor. Não despreze aos teus olhos aquele que não quer te ouvir, não quer te obedecer. Aquele que está no bar, aquele que está se drogando, aquele que está pensando, falando coisas horrendas. Sabe por quê? Porque Deus pode trazer vida para ele também. Aleluia! Não despreze. Aquele que menos tem condição é aquele que Deus vai pegar e vai colocar no meio dos príncipes. Porque ele confunde os sábios e mostra que a sua grandeza vai além da do homem. Deus fez Ezequiel andar ao redor daquele cemitério de ossos. Sabe por que Ezequiel ele fala, Deus me fez andar. Sabe por quê? Porque por ele mesmo ele não andava. Por ele mesmo ele não ia. Mas Deus fez ele andar.
Deus tem sido o seu combustível? Deus tem feito você ficar parado ou Deus tem feito você se movimentar? Ah, mas a situação é de quarentena, a situação é de pandemia, a situação é de diabético, a situação é de... Ei, querido, qual é o seu propósito aqui na terra? Eu estou te perguntando. Quantas pessoas estão desesperadas? Estão sem ver suas famílias. E Deus está te chamando, Deus está te fazendo ver a situação, a sua situação, e está dizendo para você: não é para ficar parado, a situação não é bonita, mas é para você andar, é para você sair do teu lugar. Maravilhoso, aleluia. Ei, Deus da minha alma. esta noite Deus te marcou um encontro contigo. Aleluia. Deus quer te usar, escute isso, Deus quer te usar. Cadique solar da praia, seja um instrumento na mão do Senhor. Seja como João Batista, um preparador do caminho para que Cristo possa vir. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Ezequiel, podem esses ossos reviver? Quantos profetas dos caos estão aí, profetizando só caos, se aproveitando de oportunidades para profetizar mentiras? Não, porque o céu vai ficar preto por 3 dias, você tem que comprar azeite, tem que comprar vela. Querido, se alguém chamar na tua porta, não vai atender, porque vai ser demônio e eles vão entrar na tua casa. Ei, se isso chegar a acontecer, a igreja já foi arrebatada, querido. E se você é a igreja do Senhor, você não precisa ter medo disso. Satanás não tem autoridade sobre a vida, sobre esta terra. Não, mas se Deus permitir, Deus não vai permitir, porque Ele tem um compromisso com o povo dele aqui nesta terra. Deus não tem prazer de ver o seu povo perecer. Ele não pode ir contra a sua própria natureza. Ele é fiel e Ele é verdadeiro e justo. Ele não pode ir contra esses princípios. Ele levou o seu filho para o céu, o filho dele ressuscitou e foi para o céu, mas deixou uma promessa de vir buscar você. Ei, querido, Satanás não vai bater na tua porta e te pegar. Satanás não vai tirar o teu sono, sabe por quê? Porque Jesus Cristo é fiel e sobre a tua vida foi pago um preço de sangue. Satanás não tem autoridade para tocar nem em você nem na sua família. Aleluia. Não, porque Deus me revelou que a maldição vai vir e o Brasil vai passar por fome. E, querido, isso não é no Brasil não, vai passar também nos Estados Unidos, vai passar na Argentina, na Europa. Mas quando a igreja do Senhor for arrebatada, Satanás não tem poder contra esta nação, não tem poder contra este globo terrestre. Meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus de Israel. Pode, Ezequiel, esses ossos reviver? Pode ou não pode? Aleluia. Ezequiel, Senhor, eu não vou nem dizer, te dar uma resposta, porque tu sabes. É o Senhor que sabe. Porque o que eu posso fazer? Eles estão sem espírito. Aleluia. Meu Deus. Aos meus olhos está morto. Só que algo me chama a atenção, Vitor. Porque quando morre, você é até um bichinho de estimação. A primeira coisa que a gente faz é cavar um buraco e enterrar. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam sobre o vale de ossos secos. Ei, o osso não estava debaixo da terra, o osso estava por cima da terra. Sabe por quê? Porque ainda tinha um plano para ser feito naqueles ossos. Porque se não tivesse plano, já estaria enterrado debaixo da terra. Mas enquanto está em cima da terra, aleluia, Deus tem plano, Deus tem um projeto
projeto para se cumprir. Talvez esse osso que está seco seja um familiar, seja talvez aquele filho nas drogas, aquele marido que está num bar agora com risco de se contaminar e contaminar sua casa. Talvez seja um filho que está na prisão, talvez seja o seu ministério que você não acredita mais. Mas saiba de uma coisa, tenha certeza disso do que eu estou te dizendo. Se não morreu ainda, se não foi enterrado, esse osso seco pode reviver. Aleluia! Glória a Deus! E Deus disse assim: Ezequiel, então profetiza. Santo de Israel, aleluia! Começa você agora a profetizar na sua casa. Começa você a profetizar sobre o teu emprego. Começa a profetizar agora que mal nenhum vai chegar à tua tenda. Começa a profetizar que nada vai acontecer. Por quê? Porque quem nos garante a vitória é o Senhor dos Exércitos. Porque aquele que mandou você abrir a tua boca e profetizar não foi o pastor Josué, mas foi o Senhor que comprou a sua vida com sangue carmesim. Aleluia! Louvado, exaltado. Glória a Deus. Vivemos um tempo difícil, mas Deus, para Ele, nada isso é impossível de se resolver. O interessante, Vitor, é que os ossos eram um vale de ossos sequíssimos. Se não fosse um vale de ossos sequíssimos, se chamaria cemitério. Mas por que não é chamado de cemitério? Porque na verdade os ossos estão espalhados sobre o vale. Porque se tivesse um esqueleto, cada esqueleto caído um por cima do outro, talvez seria chamado de cemitério. Por quê? Porque tem um corpo aqui, tem um corpo ali, tem outro corpo lá. Mas não, eram apenas ossos espalhados. Não tinha como você configurar aquilo como um cemitério. Por quê? Porque você não tinha como saber se tinha um corpo inteiro ali. Poderia ser 1 milhão de ossos, mas 1 milhão de ossos de pernas, braços, menos um esqueleto inteiro. A situação estava bagunçada. A situação que operava naquele lugar era de bagunça, Paulinho. Parece que Satanás entrou e bagunçou tudo assim. Você está vivendo esse momento, não está? Estava tudo no bem, estava tudo legal. De repente a situação fez uma bagunça, está de cabeça para baixo, misturado. Você não sabe nem aonde, como resolver, nem por onde começar. Mas no momento em que Ezequiel profetizava, ele começou a ver um movimento de um osso procurando o seu corpo, de cada membro procurando o tendão certo para se localizar e se encaixar. Ei, abra a tua boca nesse momento, ó igreja de Israel, abra a tua boca para profetizar. É tempo de abrirmos a nossa boca e profetizarmos a volta de Jesus Cristo. É tempo de nos levantarmos e lutarmos com as armas espirituais e não com a arma terrestre. Ei, a arma terrestre pode fazer você perder esta guerra, mas com as armas espirituais, a arma que é infalível, você poderá vencer esta guerra. Ei, estou falando da palavra de Deus. Comece a profetizar esta palavra sobre a tua vida. Comece a usar ela agora não como remédio para dor de cabeça, mas como manual de vida. E você vai ver um movimento de osso procurando o seu lugar. Você vai começar a ver um reboliço acontecer no meio da sua casa, no meio do seu trabalho, no meio do teu ministério. Talvez você está dizendo: eu era crente, eu orava, eu pregava, mas eu traí o meu ministério, eu traí a minha liderança. Hoje ninguém vai confiar mais em mim, ninguém vai me dar crédito. Mas no momento em que a palavra é profetizada, sabe o que acontece?
o corpo começa a ganhar vida novamente. Deus estava falando para Ezequiel que ele ia juntar todo o povo, porque no livro de Jeremias nós falamos que Deus já estava dizendo: olha, eu vou espalhar o meu povo sobre a terra, eu vou espalhar eles diante dos seus inimigos. Mas no livro de Ezequiel Deus está falando: agora eu vou juntar todo mundo, eu vou botar tudo no lugar e vou trazer o mais importante, a vida para dentro deles. O interessante, Paulinho, é que no livro da criação, no livro de Gênesis, Deus cria o homem, ou melhor, Deus forma o homem, Deus formou o homem, Ele criou a terra, Ele pegou aquilo que não existia, Ele criou e formou o homem daquilo que Ele havia feito. E depois de fazer o homem perfeito, completo, Ele soprou o fôlego de vida. Por que Ele soprou o fôlego de vida? Ele poderia ir fazendo ali mesmo, estalar os dedos, haja vida, como haja luz. Não é assim? Mas não, Ele soprou. Sabe por quê? Porque era necessário Ele botar algo que estava dentro dele para fora. Algo que estava dentro de Deus precisou sair dele e entrar dentro de você. Aleluia. E o que foi isso? O fôlego de vida, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você tem vida hoje porque Deus soprou sobre suas narinas. Não seja um osso, um vale de ossos secos. Seja um exército pronto para batalhar esta grande guerra. Esta noite, Deus está te chamando para um despertamento. Deus está te chamando para uma realidade. Chega de ficar com medo dessa circunstância, desses profetas dos carros. Para de olhar para situações bonitas e começa a olhar para a sua realidade. Deus está te quebrando, Deus está te moldando, Deus está moldando a igreja. Esse momento é um momento de despertamento para a igreja. Deus está pegando a igreja como fosse um vaso e quebrando. Mas Deus não vai fazer uma outra igreja, não. Deus vai pegar esta igreja quebrada e vai fazer ela de novo. E vai mostrar que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Porque Deus, Ele faz como quer e da maneira que Ele quer. A palavra de Deus diz que Jesus disse: aquele que me negar o Filho de Deus diante dos homens, ele também negaria ele diante de Deus. Mas aquele que assumisse a responsabilidade, assumisse o compromisso, assumisse a verdadeira crença que o Filho de Deus ressuscitou, esse também ele reconheceria diante de Deus. O que você tem dito por aí? Hein? O que você tem dito? Qual tem sido o seu conselho? Qual tem sido as suas palavras? Enterra esses ossos aí, Deus, porque não pode ter vida não. Ou você está profetizando a palavra que Deus está mandando você profetizar? João Batista profetizava e ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque eu batizo com água, mas tem um que vai batizar com fogo. Qual tem sido as suas palavras de profecia nesta terra, diante desses dias? Não há nada impossível para o nosso Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Não seja como aquelas 5 loucas,
5 prudentes. Esteja pronto para a volta do Messias, para a volta do noivo. O noivo vem aí. Tem azeite na tua botija. Tenha combustível para manter o teu fogo aceso. Creia nisso, e Deus esclarecerá esta palavra melhor ainda no teu coração.